As aranhas não tropeçam. Isso é para você que está assistindo não esquecer mesmo. Não adianta, você tem seu emprego, ótimo, você dá seu plantão, você tem sua agenda de consultório, você faz disponibilidade em 2, 3 hospitais, você tem um livro que te gera royalties, você dá palestra, você pode ter várias fontes de renda. Ótimo, porque as aranhas não tropeçam, porque tem 8 patas. É muito mais fácil o Saci Pererê tropeçar do que as aranhas. Então, se você pega aí um colega que só vive de consultório e agora ficou 2 meses praticamente com a agenda ou fechada ou reduzida a 20%, 30%, se ele não tem esses ativos rendendo, se ele não tem casas de aluguel, se ele não tem renda ativa, ele passou por um estresse violento, agora ele está passando ainda. Então, essa ideia das aranhas não tropeçam é para você pensar mesmo em diversificação de renda. Isso, eu toquei aqui vários tipos de investimento, mas o Daniel e o Bruno são especialistas nesse tipo de investimento. Põe mais um aqui, o próximo, por favor, que é exatamente isso que o Daniel estava falando, olha lá. Montar uma carteira de investimento. Isso é só um modelo, tá? Porque para a gente, Daniel, que não é da área, quando falar investir em renda fixa, investir em fundos imobiliários, investir em renda variável, esse é o momento mais técnico que eu queria que o Bruno desse nos orientasse em relação a isso daí, Bruno. Para um perfil conservador, até mais renda fixa aí. Às vezes, a pessoa que tem um perfil conservador, ou seja, ela não está acostumada com a volatilidade do patrimônio dela, ela põe até 100% da carteira em renda fixa. Ela não quer ver volatilidade no patrimônio dela. Ela pode até subir pouco, mas que só suba. Quando a pessoa tem um perfil mais moderado, ela assume que ela tem parte na renda fixa e alguma parte na renda variável. E quando a pessoa tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, ela tem uma maior parte, sim, na renda variável. Eu só classificar, basicamente, o investimento são 2 tipos, tá? Renda fixa e renda variável. Por que é renda fixa? Porque ela tem um benchmark, ela tem um índice ali, que seria a taxa Selic, é o principal índice da renda fixa, tá? Tem o CDI também, que é muito comum, a gente vê muito nos bancos e também na corretora. Por isso que a renda fixa, ela rende em relação àquele índice, tá? Ou a taxa Selic, ou ao CDI, ou ao IGPM, tá? E a renda variável, ela não tem. A renda variável, por exemplo, quando você investe em ações de empresas, você vira sócio de empresas comprando as ações dela, vai depender, a variação do preço ali vai depender muito da lucratividade da empresa. Quando você investe num fundo imobiliário também, que é um ativo de renda variável, você vai depender muito do aluguel que aquele fundo imobiliário recebe dos ativos imobiliários que ele tem. Pode ser galpão logístico, shopping, hospital, tem fundo imobiliário de hospital, de universidades também. Então... Tem até de cemitério. Exatamente. Tem de cemitério. Tem de cemitério. E essa questão do perfil do investidor, então, é uma das coisas principais. Tá? Quanto mais arrojado for o investidor, ele vai tender a mais renda variável. É isso, né, que eu estou entendendo? Sim. Quando eu vejo a renda variável, como você falou, é como se você se tornasse, e é praticamente a verdade, você comprou ações de empresas, você vira sócio da empresa. Na renda fixa, eu entendo que você deixou o seu dinheiro com alguma instituição que vai emprestar o seu dinheiro para outra pessoa. Então, por isso que eles conseguem mais ou menos calcular o quanto isso vai gerar já de receita.